O grupo Asfulô do Sertão faz neste momento a execução do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, essa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, espera sorte impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil estou Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Você acompanha aí ao vivo o lançamento do Plano Brasil Sem Fome. Esse plano é a resposta do governo federal à volta do Brasil ao mapa da fome. Dentro do Plano Brasil Sem Fome estão previstas 80 ações e programas com mais de 100 metas propostas pelos 24 ministérios que compõem a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. O programa está organizado em 3 eixos: acesso à renda, redução da pobreza e promoção da cidadania, a alimentação adequada e saudável, da produção ao consumo e mobilização para o combate à fome. Política social que envolve 24 ministérios do governo federal. A seguir, será exibido um vídeo institucional sobre o Plano Brasil Sem Fome. Com a palavra, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Não tem como. O Brasil que queremos está de volta.
O Brasil que queremos está de volta para melhorar a vida da nossa gente. Por meio da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, CAISAN, composta por 24 ministérios e coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o governo federal vem trabalhando na elaboração do Plano Brasil Sem Fome. Além de reconstruir a rede de proteção social, o Brasil Sem Fome quer ir mais longe. Garantir alimentação saudável, enfrentar as desigualdades sociais e minimizar os impactos das mudanças climáticas nos sistemas alimentares. Para isso, propõe uma aliança que une sociedade civil, governos estaduais e municipais e os 3 poderes. Além de estabelecer grandes metas, como tirar o Brasil do mapa da fome, reduzir a pobreza e os níveis de insegurança alimentar, o Plano Brasil Sem Fome se organiza em 3 eixos de ação. O primeiro compreende acesso à renda, redução da pobreza e promoção da cidadania. O segundo eixo promove segurança alimentar e nutricional. O terceiro envolve mobilização, articular e fortalecer o protagonismo da sociedade civil e os esforços governamentais. Medidas como a retomada da valorização do salário mínimo, o novo Bolsa Família, o reajuste do valor da alimentação escolar, investimentos no programa de aquisição de alimentos e o maior plano safra para a agricultura familiar da história já estão em curso. A gente quer um Brasil sem fome, que se alimenta bem e sabe de onde sua comida vem. A gente quer mais dignidade e no prato um rango de verdade. Comendo com saúde a meninada cresce e protegendo o clima o planeta agradece. E tudo isso tem um nome. Junto a gente constrói um Brasil sem fome. Brasil sem fome. A fome, o Wellington Dias. Boa tarde. Boa tarde. Com muita alegria. Só aqueles que estão abaixo aí. Ok, melhorou. Com muita alegria, eu quero desejar aqui as boas-vindas a todos vocês, agradecer com muito carinho aqui no estado do Piauí, esse grande amigo do nosso povo, Luiz Inácio Lula da Silva. A alegria de receber aqui junto essa mulher que tem um papel importante também aqui no que vamos apresentar hoje, minha querida Janja da Silva. Bem-vinda, Janja, Piauí é sua casa. Saudar aqui minha querida Isabel Fonteles, em nome da Lia, saudar aqui também todos os presentes. Meus queridos ministros Rui Costa, Márcio França, Camilo Santana, Luiz Marinho, Juscelino Filho, Marina Silva, Valdez Góes, Paulo Teixeira, Cida Gonçalves, Aniele Franco, Márcio Macedo, aqui também a Rita Serrano, Paulo Câmara. Pedir uma salva de palmas para esse time aqui que tem um papel importante. Agradecer e dizer da alegria de contar aqui com os nossos amigos governadores aqui do Nordeste, Jerônimo Rodrigues e Carlos Brandão. Saudar Jerônimo da Bahia, Carlos Brandão do Maranhão, Ronaldo Lessa de Alagoas. Saudar aqui a bancada federal, Jussara Lima, senadora, senador Marcelo Castro, que tem um papel decisivo com a nossa bancada no que vamos fazer hoje. Nosso coordenador da bancada, Flávio Nogueira, deputado federal, em seu nome saudar aqui
cada um dos deputados, o Castro Neto, o Jadiel, o Marco Aurélio, que é a presença do meu querido doutor Francisco, Florentino, Júlio César e do nosso líder Guimarães aqui presentes. Saudar todos os movimentos sociais aqui, pedir um grande abraço para cada um de vocês. Em nome da nossa querida Elizabeth Ensina, que eu queria que ficasse de pé aí, Elizabeth, do nosso Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, e também através da nossa querida Margarete, aqui do Conselho Nacional de Assistência Social, nosso valoroso SUAS, aqui muito bem-vinda. Saudar aqui nossa equipe, a Valéria Buriti, Lilian Rau e o Luiz Carlos, saudar cada um dos que estão presentes, o MPA através da Francisca das Chagas, o Marcos Vitor através do CMP, o Heitor Belém da UNE, aqui saudar a agricultora Maria de Jesus, da Quitanda Familiar, e aqui também nossa Associação Santa Lúcia dos Pobres, Mauricélia, Sebastiana, Darcio Oliveira, e aqui também, é claro, as Fulô do Sertão aqui que falaram. Senhor presidente, eu sei que tem muitos dias importantes na sua vida, mas ainda ontem, lá em Brasília, foi lançado o Plano Plurianual com Participação Popular. O plano tem seus eixos de prioridade. A primeira das prioridades é exatamente reduzir a fome, reduzir a pobreza, reduzir a desigualdade no Brasil. O Brasil, que o senhor deixou quando o presidente, com a presidenta Dilma, nós tínhamos tirado o Brasil do mapa da fome, tínhamos tirado o Brasil do mapa da insegurança alimentar e nutricional, tínhamos reduzido a pobreza e feito, inclusive, crescer a classe média no Brasil. Em golpe, hoje, certificado como golpe pelo próprio judiciário, quando tiraram a presidenta Dilma, levaram o Brasil a um retrocesso. E a consequência daquele golpe é que a gente alcançou novamente, já em 2021, o Brasil de volta ao mapa da fome, com 33 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome. Novamente, senhor presidente, ali, pós-governo da presidenta Dilma, a última medição colocava o Brasil com apenas 22% na pobreza e novamente voltou a 46% na pobreza. E veja nesse mapa, presidente, a mudança. A mudança, ela demonstra que, de um lado, o Norte e o Nordeste ainda continuam sendo as regiões de renda mais baixa, a região que ainda consta a maior parcela da pobreza. Mas a fome, senhor presidente, quando perguntado quem é que não faz as 3 refeições por dia, veja que o Sudeste brasileiro com 31,7%, o Nordeste com 24%, o Norte com 27%, o Centro-Oeste com 29% e o Sul com 25%. A fome, ela também teve uma mudança em relação àquela fase lá atrás do Brasil Sem Fome. Aqui, hoje, nós assumimos um compromisso ao lançar o Plano Brasil Sem Fome. O compromisso, ele é estabelecido em 3 grandes objetivos. O primeiro, nós vamos de novo tirar o Brasil do mapa da fome. Aqui, também um compromisso, presidente. A partir deste início do seu governo, ano a ano, nós vamos estar acompanhando um conjunto de ações monitoradas para, ano a ano, novamente, reduzir a pobreza no Brasil. E isso, presidente, nós vamos fazer com a participação. O que é o Plano Brasil Sem Fome?
é um plano bem estruturado, discutido com a sociedade e que aqui hoje nos permite a condição, após aprovação, lá na Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, e aqui, presidente, são 24 ministérios que estaremos dia e noite trabalhando, integrado meu querido governador Rafael Fonteles, aqui meu querido governador Elmano, governador Brandão, meu querido Lessa, aqui com os prefeitos e prefeitas, com cada município. Nós queremos trabalhar uma pactuação para que a gente possa planejar cada um dos estados brasileiros, planejar os territórios de cada estado, planejar por município e planejar 80 metas para todo o Brasil. Nós teremos, senhor presidente, neste caminho, uma estratégia de olhar a realidade de cada brasileiro. Para isso, nós vamos contar, presidente, com essa valorosa rede do Sistema Único de Assistência Social SUAS, cada CRAS, cada CREAS, cada Centro POP, que nós vamos fortalecer, ampliado também com a área da segurança alimentar e nutricional, com a política de cuidados e também com a inclusão socioeconômica. É uma tarefa que não é simples, mas vamos estar integrado com a sociedade, setor público e setor privado, cada entidade. O plano, senhor presidente, ele tem as seguintes estratégias. A primeira é para a gente garantir as condições daquelas pessoas mais pobres de alcançar uma condição de alimentação. O principal é transferência de renda. Transferência de renda, presidente. Garantir as condições de programas como o programa Bolsa Família, que está de volta e com um olhar especial para as crianças, para as mulheres, para adolescentes. Garantir a integração com outros programas. Aqui destaco o estado do Ceará, do Piauí, do Maranhão, do Rio, de Alagoas, da Bahia, os estados também de outras regiões. Já são 19 estados que já manifestam o compromisso de estar integrado com esse programa. A transferência de renda é a opção que permite fazer chegar o dinheiro na conta daquela família. O dinheiro circula lá onde essa pessoa vive, onde essa pessoa mora. Mas além da transferência de renda, também nós vamos trabalhar a condição da promoção para que a pessoa possa garantir as condições de uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de empreender, uma oportunidade de produzir. Assim, nós vamos trabalhar, junto com a transferência de renda, garantir as condições da produção de alimentos. A produção de alimentos que vai muito além, senhor presidente, do plano safra. O senhor não lançou apenas um plano de crédito para grandes e para médios, um plano de produção para a agricultura familiar, a garantia de complemento de alimentos, a garantia de ter as condições de que, com o novo planejamento, possa o Brasil definir ano a ano, em cada região do Brasil, definir em cada estado, em cada região de cada estado, o planejamento para essa produção, para ter sustentabilidade alimentar, para não ter insegurança alimentar. O Brasil, um dos maiores produtores de alimento, e agora recebemos com problema no fornecimento do milho. Faltou condições e tivemos problema de desabastecimento com feijão, com encarecimento, também do arroz, também da mandioca e também de hortaliças, senhor presidente. E agora, com o novo plano safra, se coloca a necessidade de cada região e, a partir daí, o estímulo à produção. E esse programa
ele é casado com outros programas. O programa de aquisição de alimentos voltou o nosso PA, senhor presidente, que garante o estímulo à produção, ao pequeno produtor. Dele compramos sem intermediário, a preço justo, e ali, naquela comunidade, esse alimento saudável será repassado para quem precisa de complementação alimentar. Aqui, senhor presidente, é um plano integrado com várias áreas. Neste caso, com o ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, com a CONAB, com o INCRA, com todas as estruturas desta área e também com o MAPA, com o ministro Fávaro e também com a Pesca, com o ministro André. Junto com isso, senhor presidente, garantir que a gente tenha as condições de ter de volta o reajustamento no programa de alimentação escolar, senhor presidente. O nosso programa de alimentação escolar, que garante em cada escola do Brasil as condições de educação de qualidade, mas também de combate à desnutrição nessa fase da vida. Pode passar? Senhor presidente, esse plano, em relação à produção, ele leva em conta as mudanças climáticas, ele leva em conta a política de apoio à agroecologia. Nós vamos estar trabalhando junto o Fomento Rural, o PRONAF e vários outros programas. Essa política, senhor presidente, ela tem por objetivo garantir que a gente possa ter um sistema capaz de fazer chegar, com base no nosso cadastro, a cada um dos municípios do Brasil. Pois muito bem, mas isso nós vamos fazer com um terceiro eixo. Primeiro, de forma integrada, de forma participativa. E aqui vem a importância dessa mobilização. Aqui, juntamente com o nosso querido ministro Márcio, nosso ministro Márcio, que pela Secretaria-Geral da Presidência, integrado com outros ministérios, nós vamos, a partir desta semana, nós vamos viajar cada estado do Brasil nas caravanas do Brasil Sem Fome. Em cada lugar, nós vamos estar ali pactuando com cada governador, governadora, com cada prefeito, prefeito e suas equipes, com as entidades dos movimentos sociais, com os empresários, com os trabalhadores, para que a gente tenha as condições de alcançar esse objetivo. Vamos estar integrados, senhor presidente, com a nossa valorosa bancada e lá no Congresso Nacional, com os parlamentares da Câmara do Senado. Estamos, senhor presidente, assim, trabalhando na perspectiva de alcançar novos rumos em relação à política do combate à fome. Pontos que são fundamentais. O Brasil, a partir deste ato de hoje, onde após aqui, na sua fala, nós vamos ter a assinatura do decreto que estabelece o Plano Brasil Sem Fome, junto com o decreto a regulamentação. E aqui, numa cena que a gente vai viver em cada estado brasileiro, já o governador Rafael Fonteles assinando a adesão do Plano Brasil Sem Fome, como queremos com cada estado brasileiro. A Política Nacional de Abastecimento Alimentar, que permite as condições de produção até o consumo, permite a volta, através da CONAB, do controle de estoque e de abastecimento. A celebração, a partir de agora, não só com estados, não só com municípios, com entidades, mas também com o setor empresarial, o Protocolo Brasil Sem Fome. Quem deseja ajudar a qualquer um que vive no Brasil, que passa fome, está sendo chamado a partir de agora a que a gente possa dar as mãos e celebrar o Protocolo Brasil Sem Fome. O programa de alimentação no SUAS, senhor presidente, vamos começar já a partir deste ano, a partir da população em situação de rua. Nós vamos trabalhar na perspectiva de onde tiver um centro POP, ele está integrado ali com a população em situação de rua e uma cozinha solidária, um restaurante popular, as condições de complementação alimentar.
Com o olhar, minha querida Aniele, minha querida Cida, não está aqui a Sônia Guajajara, para as pessoas que mais precisam. Nós teremos sim um foco na igualdade racial, um olhar para as mulheres, um olhar para os povos indígenas, para a gente garantir o atendimento a quem mais precisa. Estaremos trabalhando o sistema, garantindo o nosso sistema de segurança alimentar e nutricional nas cidades. Como foi visto no mapa, houve uma mudança em que a fome é mais grave hoje nas grandes cidades do que nas pequenas cidades. Então estaremos juntos, trabalhando na perspectiva de em cada cidade do Brasil, a gente trabalhar ali a condição de ter um plano específico para Teresina, para qualquer das cidades brasileiras. Ter, senhor presidente, uma integração do PAA com as cozinhas solidárias. Isso já foi aprovado na última lei. E como que vai ser monitorado, acompanhado tudo isso? Primeiro, o cadastro único. O cadastro único. O cadastro único não é uma pesquisa. O cadastro único é mesmo um cadastro que tem a condição da gente acompanhar não só a realidade do estado e do município, mas de cada família. De cada família. E agora nós vamos integrar com o Sistema Único de Saúde, o SUS, que passa em cada unidade básica de saúde a fazer ali o controle, não é, dos vários, ao examinar cada pessoa que ali chegar, e médico vai estar detectando se aqui tem desnutrição, se aqui tem alguém que o problema é fome. Qual é a doença? É fome. Além dos cuidados necessários próprios da saúde, também o encaminhamento do SUS, Sistema Único de Saúde, para o SUAS e para a área da segurança alimentar e nutricional, minha querida Beta, para que a gente possa cuidar da complementação alimentar. Nós vamos ter, senhor presidente, juntamente com o IBGE, com o IPEA, integrado a vários outros órgãos de pesquisas, a elaboração e a atualização permanente do mapa da insegurança alimentar por município, a partir desse cadastro único, integrado, repito, com as várias áreas de governo. E vamos ter o mapa dos equipamentos de segurança alimentar e nutricional, pensando no complemento alimentar, mas também do ponto de vista, senhor presidente, de garantir as condições de ter o controle do desperdício. Nós vamos estar organizando em todo o Brasil a rede de banco de alimentos. Hoje vários estados já têm o banco de alimentos. Nós queremos que o Brasil, seja na produção, no transporte, seja na comercialização, na industrialização, que não tenhamos desperdício. E a partir desse caminho, com certeza fazer chegar alimentos a quem mais precisa. Pode passar? Senhor presidente, aqui nós temos uma condição de trabalhar focado em quem realmente mais precisa. A identificação e monitoramento contínuo de públicos específicos em todo o território, nós vamos saber quem são aqueles mais afetados pela fome. Acho que o Brasil ainda tem na memória ali a sua visita ao estado de Roraima em relação ao Yanomami. Nós vamos poder não deixar alcançar aquela situação a partir deste monitoramento. É o mapa da insegurança alimentar e nutricional, é a garantia de que o EBIA e o PENAD vão também permitir esse acompanhamento e trabalhar as condições a partir dali do protocolo do próprio Bolsa Família, para que a gente possa combater a fome. O Brasil, senhor presidente, hoje aqui nós vamos estar assinando a criação do Comitê Gestor do Plano Brasil Sem Fome. A sociedade, junto com o setor público, fazendo esse acompanhamento. Eu digo sempre que é o olho do cidadão que faz a fiscalização, porque nós temos aqui um investimento poderoso a partir de transferência de renda, a partir do estímulo à produção, a partir da complementação alimentar. E é através do CONSEA
que nós vamos ter esse controle social. Por isso, já convocado 2 poderosas conferências a partir deste ano. Eles haviam anulado a participação da sociedade. E hoje aqui, a convocação, minha querida Beta, minha querida Margarete, das conferências nacional da Segurança Alimentar e Nutricional e a Conferência Nacional da Assistência Social. Enfim, senhor presidente, é um processo participativo e acreditamos que teremos com essas mãos dadas a condição de alterar a realidade do Brasil. Eu quero aqui, pode passar? Eu quero aqui, senhor presidente, dizer que é uma honra muito grande. No ano de 2003, vem cá, no ano de 2003, eu tinha acabado de tomar posse como governador, o senhor como presidente. O senhor veio ao estado do Piauí em fevereiro de 2003. Por quê? Porque era o Piauí o estado que tinha o município mais pobre do Brasil, a cidade de Guaribas. Guaribas e o próprio estado do Piauí era o estado mais pobre do Brasil. Do ponto de vista da fome, da renda, mas pior, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, era o pior do Brasil. Ver o senhor aqui em fevereiro de 2003, eu volto no tempo, aqui vi, num dado momento, o senhor entregando um cartão do Fome Zero. O ministro Graziano, depois o nosso querido Patrus Ananias, Tereza Campelo, Márcia Lopes, tantos que tão bem conduziram. E ali o senhor entregou um cartão do Bolsa Família para uma família de Guaribas, para um garoto de 8 anos chamado Natanael. Esse garoto era para estar hoje aqui. Por que que me enche de alegria o senhor ter aceitado novamente, presidente do Brasil, vendo o Brasil nessa situação, ter aceitado via Teresina, no meu Piauí, para esse lançamento. Primeiro, vem aqui meu querido Rafael Fonteles. Aqui hoje tem uma outra geração no governo do estado. Esse jovem Rafael Fonteles com a sua equipe. Guaribas já não é um município que está nem entre os 100 mais pobres do Brasil. Naquela época, de 50 municípios mais pobres, o Piauí tinha 18. Agora, tem 0 município entre os 50 mais pobres do Brasil, do estado do Piauí. O Piauí, senhor presidente, cresceu na educação, na renda, cresceu na expectativa de vida e saímos, meu querido Marinho, de 0,4%, de 0,4% no IDH, ou seja, muito baixo desenvolvimento, para 0,748, que significa alto desenvolvimento. E aquele garoto, Natanael, era para estar hoje aqui. Teve uma situação de saúde na sua família e não está aqui. Mas aquele garoto, de 8 anos na época, meu querido Márcio, agora é um homem formado em bacharelado em direito, advogado, casado com uma advogada, saiu da pobreza. Senhor presidente, eu sei que o senhor tem uma história que é muito parecida com a história de muitas pessoas do Brasil. O senhor experimentou a fome e venceu a fome. Quis Deus que eu também pudesse experimentar a fome e vencer a fome. E é por isso que eu estou aqui hoje, olhando nos seus olhos, perante o meu povo. Pode acreditar, o Brasil, comandado por Vossa Excelência, e agradeço a confiança de estar nessa coordenação, com tanta gente preparada, senhor presidente. Nós juntos vamos de novo tirar o Brasil do mapa da fome. Nós vamos ano a ano reduzir a pobreza e vamos fazer isso trazendo dignidade. É casa para quem não tem casa, pelo Minha Casa Minha Vida, energia onde não chegou, água onde não chegou, comunicação, e é por isso que a gente vai fazer esse trabalho integrado. Quero que o senhor saia daqui
com o coração tranquilo. O senhor vai cumprir com esse compromisso assumido com o povo brasileiro. Que Deus nos abençoe, senhor presidente. Que Deus nos abençoe de todo o coração. Eu queria que todo mundo aí, ó, de mãos dadas aí, ó, vamos lá. De mãos dadas todo mundo. Dizendo assim, ó, juntos aí todo mundo, ó. Nós vamos dizer assim, ó. Juntos nós vamos novamente tirar o Brasil do mapa da fome. Ninguém larga a mão de ninguém. Com a palavra, a presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Elizabeta Recine. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente, Janja, ministras, ministros, deputados, deputadas. Mas quero falar principalmente boa tarde para as representações da sociedade civil. Campo unitário, sindicalistas, movimentos feministas, movimentos antirracistas, movimentos pela terra, movimentos pela educação, movimentos pela moradia. Temos aqui no palco representação de estudantes pelo EC, o Hector, que é da UNE, temos a Francisca, temos a Mazé, temos a presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional aqui do Piauí. O Conselho do Piauí está sendo reativado e ele depende de todas e todos vocês para ser um conselho forte, fazer com que o Brasil Sem Fome seja verdade no Piauí, assim como todos os conselhos de segurança alimentar e nutricional vão fazer ser verdade o Brasil Sem Fome em todos os estados, em todos os municípios. É importante lembrar que todos esses ministros e ministras, secretários e secretárias que estão aqui, eles não estão aqui só porque é uma cerimônia. Eles estão aqui porque eles têm um compromisso e uma responsabilidade. Não se acaba com a fome com um programa ou com uma ação. Se acaba com a fome com um compromisso coletivo de governo. E não só governo federal, é governo estadual, é governo municipal. E nós, sociedade civil, temos a responsabilidade de acompanhar passo a passo todas as ações que estão nesse plano e em todas as políticas públicas. É a sociedade civil que garante a democracia, é a sociedade civil que garante o fim da desigualdade nesse país. Somos nós que fizemos virar o jogo, somos nós que votamos, somos nós que fomos lá e fizemos voltar um país democrático. O Brasil só vai mudar de fato quando nós estivermos ativos, resistentes, fortes e absolutamente vigilantes. Então, o Brasil Sem Fome é realidade porque a sociedade civil brasileira organizada vai cobrar todas as ações, todas as metas, toda a aplicação de recursos. Somos nós que vamos fazer isso e eles vão estar sendo olhados, acompanhados por todos os conselhos de políticas públicas, não só o CONSEA, o Conselho de Assistência Social, de Saúde, de Educação, todos eles estejam firmes, estejam vigilantes, estejam ativos, estejam organizados. Hoje o presidente Lula vai também assinar o decreto de convocação da 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Aqui no Piauí precisa ter uma conferência estadual para que os delegados do Piauí cheguem em dezembro lá em Brasília. E participem. Eu quero chamar, presidente Lula, a nossa companheira Mazé, porque na Marcha das Margaridas alguns presentes não foram entregues. Mazé, vem cá.
Pessoal, a Marcha das Margaridas é um dos movimentos mais transformadores desse país. Há 2 semanas atrás, 100 mil mulheres de todo o país, mulheres rurais, camponesas, agricultoras, que produzem alimentos, estavam lá em Brasília. Peraí. Já sobe aqui. Aqui, faltou esse. Aqui, ó. Me tira até pelo amor de Deus para entregar. Obrigado. Neste momento, pronuncia-se a ex-governadora do estado do Piauí e secretária de Assistência Social, Regina Souza. Boa tarde, meus companheiros e companheiras de caminhada. Quem aqui não é meu companheiro de caminhada é filho dos meus companheiros de caminhada. Boa tarde. Agora não é para elogiar não, mas esse som tá ruim, viu? Precisa melhorar o som aí, minha gente. Eu quero cumprimentar o presidente Lula, em nome dele todos os ministros, os governadores que estão aqui, os homens que estão aqui. Porque fica difícil citar todo mundo e o Elton citou aí, gastou um bocado de tempo. Cumprimentar a Janja, né, em nome dela, e da minha amiga Cida, ministra das Mulheres. Cumprimentar todas as mulheres também aqui. E cito-se todos e todas. Minhas companheiras e companheiros que são secretários de Assistência Social, sejam bem-vindos à nossa terra e bem-vindas aqui. Eu quero, presidente, ser mais rápida do que o Elton. Então, eu quero te dizer só o seguinte, eu aprendi que governar é cuidar. E cuidar de quem precisa, é claro. Mas eu aprendi que a pedagogia do cuidado exige que a gente conheça, vá onde o povo está. Pé na periferia, pé nas comunidades. Isso eu falo de cátedra. Meu pé na periferia e nas comunidades. E exige também uma coisa que eu ouvi muito desde o começo do PT, estava em todos os documentos: inversão de prioridades. Era meio vago, mas o senhor traduziu nessa campanha passada: colocar o pobre no orçamento. É isso a inversão de prioridade, presidente. E aí a gente está lhe pedindo: coloque o pobre no orçamento. Foi promessa de campanha, viu? E dizer para o senhor que a gente precisa, segurança alimentar não é só comida, como o senhor mesmo já falou, então a gente precisa dotar as pessoas das outras coisas que elas precisam. Água, a gente precisa aposentar o carro-pipa, é uma vergonha o carro-pipa, é uma vergonha do carro-pipa. Celso Furtado já se envergonhava do carro-pipa. Tem um prefeito no Piauí que ele emancipou, ele conseguiu botar água em todas as comunidades deles, lá de Dionísio de Abreu. E o nome da adutora que ele construiu, ele botou: Adeus Carro-Pipa. É o nome da adutora que ele construiu. Né? Então precisa construir cisterna. Carro-pipa é uma vergonha, além de ser um grande negócio para muita gente. Né? Precisa ter casa para morar, digna. E eu lhe mostrei a situação. E aí, quando eu lhe mostrei aquela casa, é que eu quero fazer um pedido. Reforma, aquela verba da reforma, do Minha Casa Minha Vida. Traz um pouco dela para a gente fazer aquele modelo. Eu mostrei aquele modelo para o Guilherme Boulos, nosso querido deputado, e ele gostou muito, disse que ia, inclusive, copiar em alguns lugares. Porque com 20 mil reais, que no meu pequeno reinado de 9 meses, conseguimos fazer 300 daquelas casinhas, colocando dinheiro na mão da família para ela construir, reformar a sua casinha.
um cartãozinho de crédito que ele recebia 5 mil, gastava, prestava conta, recebia de novo até completar os 20 mil reais. E teve gente que fez a casa toda. Nada contra a indústria da construção civil, mas com 20 mil reais uma empresa talvez faria o banheiro e talvez um pouco do piso. E a pessoa conseguiu fazer a casa toda. Tem mais. Onde as pessoas não sabiam, não tinha pedreiro, a gente levou a carreta da construção civil, passa 2 meses lá na comunidade, ensinando as pessoas a ser pedreiro. Então, eu acredito nesses pequenos projetos, presidente, que não gasta muito. Tem outra experiência fantástica. Como senador, eu botei várias emendas que um poço de 100 metros, com 8 placas solares, sustentam 22 famílias produzindo feijão verde, milho verde, hortaliças. Estão vivendo com dignidade. E um posto, na época, foi 170 mil reais. Precisa que a gente repita esses pequenos projetos. Para sair da cesta básica, que é outra questão séria. Cesta básica não pode ser política pública. Tem que diminuir. Cesta básica não leva dignidade. Cesta básica, botam lá às vezes o pior feijão, o pior arroz e não tem proteína. Então a gente tem que ajudar as pessoas a produzir seu alimento, que é muitas experiências boas a gente tem aqui no Piauí. E para finalizar, quero falar de um outro projeto. Nas comunidades, uma comunidade chamada Mimbó, que é quilombola. Está aqui alguém do Mimbó? Não sei, acho que era para vir, mas não sei se veio. Que o senhor visitou, em 94, naquelas caravanas, o senhor visitou a comunidade Mimbó. Tem 204 anos, um quilombola legítimo, reconhecido. E eles viviam lá. Como senador, eu fui lá de cesta básica. Eles disseram, a gente fica aqui, trabalha, faz artesanato, mas não dá, esperamos cesta básica. E eu sentei com eles para pensar um projeto. E eu fui buscar iniciativa privada, uma fábrica de roupa que tem retalhos. E eu perguntei à empresária, Cláudia Claudino, o que você faz com esses retalhos? Alguns eu vendo, outros vai para o lixo. E aí convidei a maior estilista, uma das maiores estilistas do Brasil, chamada Kalina Rameiro, para ir lá conversar com aquelas mulheres, para a gente fazer um projeto lá de alguma produção com elas. E a gente conseguiu colocar a empresa de internet, a Piauí Conectado, que a gente agradece também, colocou lá 500 megas de internet nessa comunidade. Essa comunidade passou a produzir moda de retalho. Hoje é uma grife, 3 anos depois, hoje é uma grife piauiense, a moda Mimbó feita de retalhos. E vão para Paris, foram selecionados para ir para Paris no ano que vem, na Feira Internacional da Moda. Só o Piauí e a Paraíba foram selecionados dessa vez para ir a essa feira que é mundial. Então, esses pequenos projetos que a gente tem que fazer as pessoas produzirem e não ficar esperando esmola, porque é muito feio, em pleno século XXI, a gente ainda está com aquelas políticas assistencialista, como a gente chamava naquela época. Então é isso, muito obrigado, Deus te abençoe. Você precisa de muita bênção, você é abençoado, precisa de muita bênção, porque tem alguns demônios assim, rondando a área, viu? Se cuida, reza. Tá, obrigada. Ouvem-se agora as palavras do senador Marcelo Castro. Boa tarde, minha gente. Tá tudo bem. Cumprimentar aqui o nosso presidente Lula, primeira-dama Janja, governador Rafael, primeira-dama Isabel. Cumprimentar nosso ministro e eterno governador Wellington Dias, em seu nome cumprimentar todos os ministros aqui, governador da Bahia, Jerônimo, do Maranhão, Carlos Brandão, de Alagoas, Ronaldo Lessa, os deputados federais em nome de Flávio Nogueira,
E cumprimentar a nossa ex-governadora Regina Souza, em seu nome, cumprimentar todas as mulheres que se encontram aqui. Gente, hoje é um dia importante na história do Piauí. Diria, é um dia histórico. Por quê? O presidente Lula está começando o seu governo. Os 2 maiores programas que ele vai lançar em seu governo, dentre as 27 unidades da federação, ele escolheu exatamente o Piauí. Num gesto de deferência, num gesto de simpatia, e eu diria, presidente Lula, num gesto de gratidão. Porque todas as vezes que o senhor é candidato à presidência da República, ou o senhor coloca uma pessoa em seu lugar para ser candidato, é aqui no Piauí onde o senhor tem a maior vitória de todos os estados do Brasil. E eu fiz uma pesquisa. Das 10 cidades onde o senhor teve a maior votação proporcional, das 10 do Brasil, 8 estão no Piauí. Por coincidência, presidente, quase todas na minha região. Mas eu não teria a ousadia de dizer que eu dou voto para o senhor. É o contrário. O senhor é que dá voto para nós. No máximo, eu mais o Wellington Dias aqui, o Rafael, damos uma módica contribuição. Mas o fato é este. Então, gente, o nosso presidente Lula é presidente pela 3ª vez. Na primeira e segunda vez que ele foi presidente, da redemocratização para cá, Márcio França, foi o período que o Brasil mais cresceu de maneira sustentável. Nos outros presidentes, houve crescimento, voo de galinha. No governo do presidente Lula, não. Foi um governo sustentável com uma média superior a 4% ao ano. Quando ele entrou no governo, havia uma desconfiança do mercado. O dólar beirava R$4. Quando ele deixou o governo, deixou com menos de R$2 o dólar. O país crescendo em 2010, 7%. O desemprego lá embaixo. O país desenvolvendo. O salário mínimo real crescendo. E o Lula foi, desde Dom Pedro II, o presidente do Brasil que teve a maior projeção internacional de todos os tempos. Agora, presidente, de tudo que o senhor fez, a marca indelével do seu governo foi em que, em 2010, depois de 500 anos de existência do Brasil colonizado, pela primeira vez na história, o Brasil saiu do mapa da fome. Infelizmente, o Brasil trilhou um descaminho. O senhor pegou o Brasil agora destroçado, mais de 30 milhões de brasileiros passando fome, mais de 100 milhões de brasileiros com insegurança alimentar, mas as coisas estão se ajustando novamente. E aí, presidente, eu fui o relator geral do orçamento. O orçamento que o governo anterior tinha preparado para Vossa Excelência era simplesmente trágico. Não tinha dinheiro para merenda escolar, não tinha dinheiro para farmácia popular, todas as obras de infraestrutura estariam paralisadas e não tinha dinheiro para o Bolsa Família. Eu me reuni com a sua equipe de transição
nós bolamos a PEC, eu fui o autor da PEC, e essa PEC propiciou que nós estivéssemos aqui lançando o PAC, esse programa de aceleração de crescimento, e o programa do Brasil Sem Fome. Agora, presidente, o senhor, de certa forma, é vítima de uma certa mentalidade que tem no Brasil. Quando o senhor entrou a primeira vez no governo, havia uma desconfiança muito grande de como é que a economia se comportaria. Quando o senhor entrou agora de novo no governo, a Quest fez uma pesquisa lá no meio da Faria Lima, só nos empresários. E pasmem, senhores, olha a Marina, mais de 90% dos empresários da Faria Lima do Brasil não acreditavam na economia do presidente Lula. Agora, um mês, a mesma Quest fez outra pesquisa, já baixou para menos de 40%. E daqui para o final do ano nós vamos zerar, todo mundo estará acreditando no seu governo. Presidente, mas o senhor, os seus adversários dizem: ah, mas o Lula tem muita sorte. O primeiro governo dele deu certo por causa do boom das commodities. Aí eu brinco, gracejando com eles. Vocês querem um goleiro que tenha sorte ou um goleiro que não tenha sorte? Vocês querem um presidente que tenha sorte ou um presidente que não tenha sorte? É claro que nós queremos um goleiro e um presidente que tenha sorte. Mas não é sorte não, presidente. Porque sorte nada mais é do que o encontro da oportunidade com o preparo. Se o senhor não tivesse preparado o Brasil, ele não teria tido o crescimento que teve naquela época e nem terá o crescimento que vai ter agora. Estão todos os economistas melhores do Brasil dizendo o seguinte: há um excesso de poupança da China, um excesso de poupança nos Estados Unidos, o dólar está super apreciado, o dólar vai cair, nós estamos fazendo o dever de casa, aprovamos o arcabouço fiscal, vamos aprovar a reforma tributária. O Brasil vai ter este ano o maior superávit de toda a história que o Brasil já teve, 75 bilhões de dólares que serão injetados na nossa economia. O dólar vai cair, o Brasil vai crescer, a bolsa vai crescer, o dólar vai cair e o nosso governo vai dar certo mais uma vez. E a expectativa é que nós teremos novamente uns mais 10 anos de desenvolvimento sustentável. E a economia, vocês sabem a influência que tem na política. E nós esperamos que tudo corra bem, presidente. E para encerrar, que eu acho que já falei até demais, eu quero fazer uma pergunta aqui ao povo do Piauí. Qual é o estado mais lulista do Brasil? Qual é o estado que mais ama o Lula? Agora, presidente, nós não somos egoístas. Nós não queremos o senhor. Nós não temos ciúmes. Nós não queremos o senhor só para nós, não. A Educação, Fernanda Macedo Pacobaíba. Boa tarde a todas e a todos. Estou nervosa, presidente Janja. Querido presidente Lula, minha querida Janja, meu ministro Camilo e nossa ministra das Mulheres, Cida, em nome de vocês, eu cumprimento todos aqui presentes e o nosso governador Rafael, que até 31 de dezembro eu chamava de Rafa, mas eu não posso mais chamar porque o homem é governador, não posso mais não. Eu sou Fernanda Pacobaíba, eu sou uma mulher sertaneja, nascida no interior do Ceará, no final da década de 70. Eu nasci em uma família pobre, presidente, em uma casa com chão de terra. Nós passamos a ter um único cômodo com azulejo na nossa casa. Depois de muito sacrifício, quando eu comecei a engatinhar, nunca passei fome, presidente Lula. E eu venho de uma família que tem uma crença muito firme, a de que a educação é o melhor remédio para a pobreza.
Eu alcancei o máximo da titulação acadêmica, que é o título de doutor em Direito. Eu sou uma jurista, formada numa universidade muito respeitada no Brasil. Tenho a honra de presidir o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação pela confiança do meu ministro Camilo e a anuência do senhor, presidente. Mas todos os dias da minha vida, eu peço a Deus que não me esqueça das minhas raízes. Infelizmente, eu compreendi com o tempo que o conhecimento acumulado não necessariamente torna a gente melhor. Muita gente se distancia. E eu falo tudo isso porque o FNDE tem programas que impactam a vida de milhões de crianças e jovens. E na minha percepção, nenhum programa brasileiro é mais bonito do que o programa de alimentação escolar. Nós temos a honra de liderar o maior programa universal de alimentação escolar do planeta Terra. Outros países têm populações de crianças e jovens maiores que a nossa, como a Índia e a China, mas nenhum garante para todos e todas o direito à alimentação escolar. Nós ofertamos mais de 50 milhões de refeições por dia e já fizemos parcerias com mais de 80 países do mundo, incluindo a América Latina, Caribe e a Mãe África. Lembrando, presidente Lula, que antes mesmo de completar 100 dias da sua gestão, o senhor concedeu um aumento do valor pago na alimentação dos nossos meninos e meninas de quase 40%, depois de 6 anos sem reajuste. E pior, depois do reajuste ter sido negado pelo desgoverno anterior. Hoje, presidente Lula, eu tenho a oportunidade de falar aqui por conta de um presente que só a Janja pode nos dar. A possibilidade de uma parceria com o Itaipu Binacional. Com essa parceria, nós promoveremos um processo formativo de segurança alimentar e nutricional, com merendeiras, nutricionistas do nosso programa, visando aprimorar nossa política de Estado por meio do fortalecimento do Pacto Federativo. Muito obrigada a Itaipu Binacional por essa oportunidade. Um beijo, Silvana. Venha, Silvana. E é com muita alegria que o nosso programa de alimentação escolar se abraça hoje no Plano Brasil Sem Fome. Sabemos que a fome e a pobreza são duas desgraças que ainda afetam o nosso mundo. Mas sabemos também que a fome e essa pobreza afetam proporcionalmente mais as nossas crianças. Não queremos apenas retirar o Brasil do mapa da fome, mas garantir que isso nunca mais se repita na história desse país. Janja, eu quero terminar com uma frase de Raquel de Queiroz, uma nordestina inigualável e que traduziu como poucos o drama de sentir fome e passar precisão, como a gente diz aqui no Nordeste. E que quando eu bati o olho na frase, eu lembrei de você, porque traduz o que você vive, dá para perceber pela sua integridade. Raquel de Queiroz disse assim: eu sou essa gente que se dói inteira porque não vive só na superfície das coisas. Itaipu Binacional, mais uma vez, muito obrigada. Presidente Lula, Janja, ministro Camilo, podem contar com a nossa coragem e trabalho incansável para reconstruir o Brasil. Viva a alimentação escolar, viva as mulheres, viva o Brasil! Só não sabe o que eu fiz lá, gente. Troca o som.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anuncia neste momento a destinação de 25 milhões de reais para a aquisição de alimentos da agricultura familiar para abastecer cozinhas solidárias capitaneadas pela sociedade civil. Com esses recursos, serão apoiadas mais de 1.000 cozinhas solidárias em 25 estados e no Distrito Federal, que receberão mais de 5 milhões de quilos de alimentos comprados da agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimento, o PAA. Como ato simbólico, convida-se ao palco a agricultora familiar Maria de Jesus Ribeiro dos Santos, da Associação de Produtores da Comunidade Ave Verde, para fazer a entrega de alimentos da agricultura familiar adquiridos pelo PAA para Mauricélia da Silva Brito Martins, Sebastiana Cleonice da Silva e o frade Dalisson Roberto Araújo de Oliveira, da Casa Santa Dulce, ocupação localizada na Zona Rural de Teresina, entidade beneficiária do PAA. Você acompanha ao vivo o lançamento do Plano Brasil Sem Fome. São metas do programa tirar o Brasil do mapa da fome até 2030, reduzir ano a ano as taxas totais de pobreza e reduzir a insegurança alimentar e nutricional, especialmente a insegurança alimentar grave. Neste momento, o presidente Lula, junto com a primeira-dama Janja, recebem representantes da sociedade civil, da agricultura familiar. Em 2023, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome já empenhou para os municípios piauienses o valor de R$ 88.887.613 para o desenvolvimento e assistência social. Desse total, já foram liberados e pagos mais de R$ 74 milhões de reais. Os recursos foram destinados para o atendimento dos beneficiários da rede do Sistema Único de Assistência Social e estão permitindo a reconstrução de importantes políticas sociais. Missão dada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para reduzir a fome, a pobreza e fortalecer o sistema da assistência social em todo o país. São estratégias desse programa, desse plano de erradicação da fome no Brasil, o aumento da renda disponível das famílias para comprar alimentos. O governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles. Boa tarde. Quem está com saudade do Lula, levanta a mão, pessoal. Presidente, como eu lhe disse mais cedo, o povo do Piauí tem uma gratidão enorme por Vossa Excelência, porque o senhor já fez muito pelo nosso povo, conhece a alma desse povo, antes mesmo de ser presidente da República, quando desde a década de 80 o senhor visita o nosso estado, não apenas a capital, como vários municípios do interior do estado. E a gente estava com saudade. Estava até com ciúmezinho, o Marcelo Casquete não tem ciúme, mas a gente tem ciúme sim. O senhor estava indo demais em outros estados,
tem que vir mais aqui no Piauí, porque a gente realmente tem essa gratidão por Vossa Excelência, que se revela nos números das diversas eleições que o senhor participou como candidato ou como apoiador de vários candidatos. Nunca é demais dizer que esse Estado da Federação é o que deu a maior votação para Vossa Excelência nesta última eleição, 77%, como também em 2018 para o companheiro Fernando Haddad, também foi 77%. Aqui também o senhor teve a maior votação nos diversos municípios. Nos mais de 5.560 municípios brasileiros, os 6 primeiros em que o senhor teve a maior votação foram aqui do estado do Piauí, sendo o primeiro o município de Guaribas, como bem citou o Wellington, nosso ministro querido, 94% dos votos daquela cidade. E nós estamos fazendo uma pesquisa para descobrir quem são esses 6%, que era para ter sido, era 100% lá. Mas, presidente Lula, que bom que o senhor escolheu o estado do Piauí, junto com o nosso ministro Wellington Dias, as duas figuras em que eu mais devo, hoje está ocupando o cargo de governador. Claro que isso é graças ao povo e a Deus, mas não estaria aqui se não tivesse o apoio de Vossa Excelência e do nosso ministro Wellington Dias. E o senhor está lançando aqui hoje, nessa tarde em Teresina, o programa Brasil Sem Fome, porque infelizmente, mesmo o senhor e a companheira Dilma, tendo tirado o Brasil do mapa da fome, pelo desgoverno anterior, nós voltamos ao mapa da fome e o senhor é obrigado a reconstruir o Brasil. Por isso que o slogan do seu governo é União e Reconstrução. E de novo o senhor tem que lançar um programa para tirar o Brasil do mapa da fome, que eu não tenho dúvida, com a condução do ministro Wellington, com a participação desse seu ministério repleto de grandes gestores e gestoras, nós vamos alcançar essa meta, que é uma das metas mais importantes da sua gestão. E o senhor escolheu o Piauí, porque o Piauí é exemplo no combate à fome. Por causa do governo de Vossa Excelência e dos governos de Wellington Dias, o Piauí mostrou ao Brasil e ao mundo como é possível, mesmo um estado com uma pequena arrecadação, tirar o povo da fome e da extrema pobreza. Em 2003, é importante recordar, o Brasil, dentro do Brasil, Piauí tinha a menor renda per capita dentre os estados brasileiros. E hoje, repito o que disse de manhã, o IBGE, que é o órgão federal oficial de estatísticas, revelou na PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que o Piauí hoje tem a maior renda per capita dentre os 9 estados do Nordeste. Isso é uma prova inequívoca que a sua gestão, que a gestão do governador Wellington, da governadora Regina, é um exemplo de crescimento econômico com justiça social. Porque se você olhar para o PIB do Piauí, não é um PIB grande, mas aqui a gente consegue uma homogeneidade. As pessoas conseguem ter acesso a esse bolo do crescimento econômico e por isso temos isso. Dizer ao senhor mais uma vez, e lhe entreguei um documento para o senhor ler na viagem para Fortaleza. Saiu ontem os dados do novo CAGED, Cadastro Geral de Empregos, do Ministério do Trabalho e do Emprego. Nosso ministro Luiz Marinho está aqui, eu já disse a ele que eu sou o primeiro a acessar o relatório quando ele libera por volta do dia 30 ou do dia 29. De novo, pela 5ª vez consecutiva, o Piauí foi o estado que mais gerou empregos formais do Nordeste e no acumulado do ano é o 2º que mais gerou empregos formais no Brasil, atrás do Mato Grosso, mas se Deus quiser nós vamos passar. Então, presidente, o Piauí, o nosso ministro,
tem muito a contribuir nesse projeto para o Brasil, de novamente tirar o Brasil do mapa da fome. Mas eu queria aproveitar para lhe dizer, além da gratidão que nós temos a Vossa Excelência, que o Piauí tem uma visão de futuro, presidente, muito clara para os próximos anos. Eu tenho orgulho de dar continuidade à gestão de Wellington e Regina e tendo a sorte de governar junto com o senhor na presidência. Presidente, os últimos 4 anos não tinha diálogo federativo. A gente não conseguia tratar nada, nenhum assunto federativo com nenhum ministério. Hoje o senhor está de parabéns. Os seus ministros aqui todos, sem nenhuma exceção, estão de portas abertas para os governadores e para os prefeitos. E o senhor, como é um homem republicano, estadista, mesmo aqueles que não votaram em Vossa Excelência, como o senhor é presidente de todos os brasileiros e brasileiras, o senhor abre as portas para todos. Mas como disse o Marcelo Castro, a gente sabe que no seu coração tem uma quedinha pelo Piauí. Por isso que a gente é melhor tratado e eu não tenho nada a reclamar do governo de Vossa Excelência. Se tiver que reclamar, eu vou lhe avisar, tá bom? Mas até agora, 100% muito bem recebido por todos os ministros e ministras do seu governo. Diálogo federativo. Estados e municípios, presidente, é que estão com a responsabilidade da execução direta da saúde, da educação, da segurança pública e de diversas outras políticas. E a União tem que atuar como coordenadora. Mas a execução está lá na ponta. E o senhor tem essa visão muito clara. Por isso que o ministro Rui, quando nos convidou para dizer quais são as prioridades do nosso governo para colocar no PAC, nós priorizamos as obras de infraestrutura na área de transporte, na área hídrica, de água, porque a gente sabia que poderia aproveitar também os programas da educação, da saúde, da segurança, e é por isso que a gente hoje pela manhã viu um investimento vultoso para o estado do Piauí, combinando investimento público, orçamento geral da União, com crédito dos bancos públicos e também com investimentos privados. É assim que acreditamos, presidente, que é o Estado que tem que induzir a economia, é o Estado que tem que diminuir as desigualdades, é o Estado que tem que socorrer quem mais precisa. Mas se ele não induzir a economia com investimento público, com um bom ambiente de negócios e, sobretudo, com a qualificação do povo, a gente não vai conseguir gerar a verdadeira independência que esse povo precisa, que é ter o emprego, ter a renda a partir do suor do seu rosto. Então, eu estou muito feliz que o Piauí, presidente, hoje tem essa visão clara. Educação, base do seu governo e do nosso governo. E tenho que testemunhar o ministro Camilo, o grande ministro, oriundo de um estado que tem excelentes referências, como a própria Fernanda Pacobaíba, minha colega secretária de Fazenda, citou aqui, ela que tem uma história belíssima, fruto da educação. O Piauí vai ser, e estamos disputando com o Ceará, o estado que vai ter, primeiro, todas as escolas estaduais em tempo integral, com ensino técnico dentro do currículo. Já estamos com 50% e queremos chegar em 100% em 2025. Viu, governador Jerônimo, governador Carlos Brandão, Ronaldo Lessa, primeira-dama Lia, primeira-dama Onélia, muito obrigado pela presença de vocês. Aqui os estados irmãos nordestinos. É uma competição saudável, não se preocupe que a gente não briga não. É um querendo fazer melhor do que o outro, mas não tem briga não. Então, presidente, eu estava conversando com o senhor no almoço. Nós precisamos aproximar no Brasil mais o mundo da educação do mundo do trabalho. Os nossos currículos, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, precisam ser reformulados, para que a gente tenha a nossa juventude sabendo mais, com mais pensamento crítico,
mas também com mais proximidade do mercado. É por isso que a gente viu com muita alegria o senhor criar no Rio de Janeiro o Impatec. Aquilo vai ser uma revolução, presidente. O senhor levar o ITA para o Ceará, mas o índice do Ceará é porque é junto com o do Piauí, porque no Piauí os alunos vão fazer a prova no Ceará, aí sai como se fosse cearense, mas a disputa ali é pau a pau, viu? Aí o senhor levou o ITA para o Ceará, não tem problema, mas aqui, eu como estou vindo lá dos Estados Unidos, nós fizemos uma parceria, um memorando de entendimento, lá em Massachusetts, com o MIT, é a melhor universidade do mundo, pois aqui vai ter o PIT, é o PIT, é o Piauí Instituto de Tecnologia. Piauí vai ser o maior celeiro de programadores do Brasil e do mundo. São os empregos de mais alto valor, e a nossa juventude vai ser fera em tecnologia da informação. E o senhor vai apoiar também, claro, obviamente, não vou nem pedir, porque eu já disse, a gente não pede aqui no Piauí, a gente só agradece, porque o senhor vai dar tudo de apoio para nós. E queria dizer também, presidente, que além da educação, apostamos na transformação digital. Queremos ser o estado mais digital do Brasil. Por que que isso é importante? Minha querida Janja, que muito nos honra com a sua presença aqui mais uma vez. Porque, presidente, quando a gente olha o que a Constituição manda a gente fazer, a Constituição de 88 é fabulosa. Ela colocou lá um monte de direitos sociais. Foi uma conquista do povo brasileiro. Mas não se diz lá na Constituição como é que a gente vai pagar a conta. Então, meu caro presidente, a gente só fecha a conta com digitalização. Na saúde, na educação, os serviços públicos têm que estar na internet. Eu fiquei impressionado na minha campanha eleitoral, quando eu percorri o Piauí inteiro, levei um banho de povo, porque eu era um burocrata. Aí o Elton disse para mim, vá caminhar no estado todo, porque eu sou disciplinado. Fiz os 224 municípios em 8 meses. E não foi passando de carro não, foi comunidade por comunidade. Eu fiquei impressionado como as pessoas, mesmo as pessoas mais pobres, a grande maioria aqui no Piauí, 85%, tem um smartphone, presidente. Tem acesso ao WhatsApp, tem acesso ao Instagram, ao Facebook. Então virou um bem essencial, por incrível que pareça. Então a gente tem que levar os serviços públicos na internet para atender a maior parte da população. Então o Piauí quer ser essa referência em transformação digital. E por fim, a nossa grande aposta, que já começou com o Wellington. O Wellington, quando viu a coisa, ele sai fuçando aí até conseguir. Pois nós descobrimos no Nordeste, aqui a Bahia, o Ceará, o Rio Grande do Norte, todos os estados somos referência em energia limpa. Eu sei, presidente, que nós aproveitamos muito bem e ainda vamos aproveitar muito o ciclo do petróleo e do gás. Mas nós estamos de olho no Piauí, e o Piauí é que tem que levantar essa bandeira, porque aqui não tem petróleo e gás mesmo. Então, deixa que os outros defendem. Eu defendo aqui cada vez mais os investimentos em energia limpa. É o nosso passaporte para o futuro, mas não é só para produzir energia para exportar. É para industrializar de forma verde os nossos processos. O que eu tenho escutado no mundo é impressionante como vai ser veloz essa mudança do petróleo e do gás para o hidrogênio e para as baterias. Então o Piauí quer ser, presidente Lula, referência em energia limpa, em transição energética. Então, presidente, eu falo isso porque nós estamos diante desse povo que tanto lhe ama. E um povo que a gente tenha o maior carinho e o maior entusiasmo. Então a gente está 100% sintonizado com o governo de Vossa Excelência. Repito, estamos sendo muito bem tratados pelos seus ministros. E estamos aproveitando todos os programas que o senhor está lançando ao máximo. A determinação aos nossos secretários é que interajam ao máximo com seus ministros, para que o Piauí seja o piloto, seja a referência, seja quem tem mais utilizado as oportunidades que o senhor coloca para nós. Por fim, fazer um convite ao senhor. O Piauí tem uma obra estruturante de 110 anos de projeto.
Ministro Márcio França tem nos ajudado muito. Dia 13 de dezembro, o senhor vai junto comigo, com o Hélito e com todo mundo, inaugurar o nosso Porto de Luiz Correia. Aqui o povo está acreditando talvez porque eu estou dizendo, mas na verdade ninguém acredita não. Mas dia 13 de dezembro, o senhor vai estar lá, a gente entrando naquele porto, e vai ser um grande corredor de importação e exportação. O Brandão já me ensinou como é que faz lá em Itaqui, o Elmano já me ensinou e o Camilo como é que faz no Pecém. Nós, modéstia à parte, já aprendemos tudo e agora nós vamos ter o nosso porto. 13 de dezembro, presidente, bote na sua agenda lá na Parnaíba. E no mais, encerrar lhe agradecendo mais uma vez e dizendo, quando o senhor tiver com qualquer problema em Brasília, se tiver, o senhor não tem problema mais nada não, mas se tiver, venha para cá porque esse povo te ama. Ama ou não ama, pessoal? A nossa bandeira, feita aqui no Piauí, naquela multidão de 50 mil pessoas, foi o maior evento da sua campanha, presidente. 50 mil pessoas. Aquela bandeira que o senhor e a Janja levaram para o Brasil todo, é motivo de orgulho para todos os piauienses. Viva o Piauí, viva o Brasil. Muito obrigado. Claudinho, pega essa água aqui. Pega isso aqui. Pega aqui, ó. Em seguida, será exibido o vídeo sobre o Plano Brasil Sem Fome. Entra aí. Não tem como a gente sobreviver com a fome, porque a fome dói, a fome é difícil, né? Aí muitos deles queriam desistir. Não, vamos plantar mais não, porque não vamos plantar. Vamos plantar de novo que vai dar certo. Hoje a gente coordena a Associação de Mulheres Produtoras Rurais, né, todos da agricultura familiar. Nós produzimos a melancia, o feijão verde, o milho verde, a macaxeira. E o pão, né, o pão caseiro, que é trabalhado dentro da associação. Então o PAA, ele veio como uma garantia de venda da nossa produção. Então aquilo que a gente já sabe fazer, a gente faz com mais gosto. Aí os incentivos do governo federal, isso é uma coisa muito importante para a gente, né? Que dá mais força e coragem para a gente manter esse trabalho. Eu fico assim, de primeiro a gente trabalha só para comer da gente em casa, né? Mas agora nós trabalhamos para um bocado de gente comer. A gente fica alegre demais. Aqui na nossa comunidade, aqui 90% das pessoas são assalariadas, são pessoas aposentadas. Com esse aumentativo do salário mínimo, automaticamente essas pessoas vão ter o poder de compra maior. Eu consegui alugar uma loja na cidade, já está alugada, inclusive estou aqui com o meu alvará de funcionamento já pago aqui na minha empresa. Eu, com isso, conseguirei empregar 2 pessoas de carteira assinada, pagando meus impostos para poder o governo arrecadar e eu também ficar satisfeito com a demanda que está no crescimento. A busca ativa, nós saímos da nossa onda de conforto no CRAS e vamos até as comunidades. São famílias que muitas vezes não conhecem seu direito. E a gente termina descobrindo ali que às vezes quando chega 10 e pouco, as pessoas não têm colocado nem a panela no fogo. Então ali tem alguma coisa errada. Estou bem, graças a Deus. São pessoas boas e que ajudam a gente. Minha vida antes do bolso era meio apertada, porque eu tinha 2 filhos pequenos, estava desempregada. Então foi uma coisa que veio mesmo para suprir. Quando eu pego esse dinheiro, eu trago logo com as coisas tudo para dentro de casa. Banana, de tudo. Trago logo o leite dele. Então isso só nos orgulha e a gente acredita que isso vai melhorar cada vez mais. Neste momento, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
acompanhado do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e do ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, assina o decreto que institui o Plano Brasil Sem Fome. Inspirado no Fome Zero e no Brasil Sem Miséria, o plano apresenta um novo paradigma para combater a fome no Brasil, com alimentação adequada e saudável, enfrentando as desigualdades e os impactos da mudança do clima nos sistemas alimentares. Elaborado em diálogo com o CONSEA e outras instâncias de participação social, o plano demonstra a centralidade que o combate à fome possui na agenda do governo federal. Neste momento, o presidente da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, assina a Resolução 2 de 2023 da CAISAN, que regulamenta o Decreto do Brasil Sem Fome. Em seguida, o governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, assinam o termo de adesão do estado do Piauí ao Plano Brasil Sem Fome. Governador, vamos pegar esse presidente aí. Pega aí, pastor. Aí, ó. Olha aqui, presidente. Presidente aqui, ó. Aqui, presidente. Neste momento, o presidente da República, acompanhado do ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República e da presidenta do CONSEA, Elizabeta Recine, e da conselheira do CONSEA, Mazé Moraes, da CONTAG, assina o decreto que convoca a 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional será realizada em Brasília de 11 a 14 de dezembro de 2023 e terá como tema erradicar a fome e garantir direitos com comida de verdade, democracia e equidade. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, eu queria agradecer ao povo do Piauí, não apenas pelo resultado das eleições de 2022, porque eu fui muito votado no Piauí em 89, em 94, em 98, em 2002, em 2006, a Dilma em 2010, a Dilma em 2014, o Haddad em 2018 e eu em 2022. Então, se dependesse do Piauí, a gente teria sido presidente da República há muito tempo atrás. Eu queria agradecer a presença dos governadores da Bahia, do Maranhão e o vice-governador do estado de Alagoas, que estão aqui prestigiando esse lançamento do programa Brasil Sem Fome. Ô Hélio, tu tem um problema que eu estou notando no lançamento desse programa, que a quantidade de informações que foi passada para esse povo, eu não sei se eles conseguiram guardar as informações. É preciso, então, que o Ministério
trate de fazer uma publicidade bem adequada para que todas as pessoas saibam o que é o Brasil Sem Fome que nós estamos lançando hoje. É importante que vocês saibam, porque da informação que vocês tiverem, a gente pode ter mais sucesso ou menos sucesso no programa. Também eu não sei se eu vou falar aqui uma coisa com a quantidade de crianças que eu estou vendo nesse lançamento. Eu fazia tempo, muito tempo, que eu não via numa manifestação pública tanta criança no colo do pai ou da mãe participando. Faz muito tempo. E eu, vendo essas crianças, eu queria começar a falar uma coisa que eu vou dizer. Tem uma senhora aqui na frente que está com uma foto minha, que eu acho que é da campanha minha de 89. E eu estou boquiaberto porque a Janja viu aquela foto e falou: puxa vida, eu não sabia que você era tão bonito quando você era mais novo. Bem, eu queria contar um caso aqui para as mulheres que estão aqui, para os homens e para as crianças. Eu vou contar uma história que alguns já sabem, mas eu tenho certeza que muita gente jovem não sabe. Eu nasci no estado de Pernambuco. Fui para São Paulo com 7 anos de idade. E eu fui comer pão pela primeira vez em São Paulo, aonde eu morei em Caetés, como era longe de Garanhuns. E eu morava num lugar chamado Vargem Comprida, bem afastado da cidade. Pão que era bom, eu não conhecia. O café da manhã era uma cuia, na verdade nem cuia, não sei se aqui no Piauí chama quenga, um coco partido no meio. A gente pegava aquele coco, lá em Pernambuco a gente chamava quenga, porque cuia é de cabaça. E a quenga era um coco partido no meio. E a gente colocava farinha de mandioca, colocava café preto, e era aquilo que era o sustento da gente de manhã. Eu sei que aqui muita gente sabe o que é isso. Eu fui para São Paulo e quero dizer para vocês, eu fui morar numa casa que era um quarto e cozinha, e a gente morava em 13 pessoas num quarto e cozinha. 13 pessoas, onde a gente tinha um banheiro no fundo da casa, que era utilizado pelos fregueses do bar, porque a casa era no fundo do bar. Era aquele banheiro que as pessoas que tomavam umas cachaçinhas e depois ia fazer xixi fora do vaso sanitário, que a gente utilizava durante muito tempo. Comer que era bom era muito difícil, eu não tinha noção do que é a gente não comer as calorias e as proteínas necessárias. Às vezes a gente até está comendo alguma coisa que não tem as calorias e as proteínas que o corpo humano necessita. Por isso é que a questão da fome é uma coisa que mexe muito comigo. Porque a fome, ela não é vista pelos outros. A fome, ela não dói para fora, ela dói para dentro. E todo mundo sabe o que é o sofrimento de uma mãe colocar uma criança para dormir, sabendo que a criança está com fome, e essa criança acorda muitas vezes, não tem um pedaço de pão ou um copo de café com leite para tomar. Isso não deveria acontecer no Brasil, porque o Brasil é um país rico. O Brasil é um país que tem muita terra. Dizem que aqui, se plantando, tudo dá. O Brasil tem conhecimento científico, tecnológico, genética, nós temos demais. O Brasil é o terceiro produtor de grão do mundo. O Brasil é o primeiro produtor de proteína animal do mundo, de carne.
de carne de frango, de carne de porco, de carne de bode, de carne de carneiro, de carne de vaca, de tudo que é coisa. Então, qual é a explicação que um país que produz tudo como nós produzimos tem 33 milhões de pessoas passando fome? O problema não é falta de comida. O problema não é falta de plantar. O problema é que o povo não tem dinheiro para ter acesso à comida. É por isso que a gente só vai acabar com a fome de verdade quando a gente estiver garantindo que todo o povo trabalhador tem um emprego. E por esse emprego tem um salário. E por esse salário ele possa criar sua família, comprar o que quiser para comer, comprar o que quiser para beber, comprar o que quiser para vestir, o que quiser para calçar. É esse país que nós temos que construir. A Bolsa Família não é uma solução definitiva. O Bolsa Família é uma medida quase que de urgência que a gente está fazendo para atender as pessoas mais necessitadas até a gente arrumar definitivamente a casa. O que cada mãe que está aqui quer? Cada mãe que está aqui, ela não quer ficar recebendo favores. Ela, se puder, quer trabalhar. Ela, se puder, quer ver seu filho e sua filha estudar, ir para a universidade, ter um emprego e poder ajudar a criar a família. É isso que nós queremos. Nós queremos ter uma casinha para morar. Não é isso? Nós queremos ter uma mesa farta de manhã, de tarde, de noite. E isso a gente pode oferecer. O Brasil pode garantir. Acontece que a riqueza produzida nesse país não é repartida em igualdade de condições. Alguns podem comer 10 vezes por dia e o outro fica 10 dias sem comer. É isso que está errado. É isso que nós precisamos corrigir. E é por isso que eu tenho uma obsessão de lutar contra a fome. É fazer a economia brasileira crescer, é gerar emprego de qualidade para as pessoas, cada pessoa trabalhar, receber seu salário, levar comida para casa, cuidar da família, estudar os filhos, morar dignamente, pode até comprar um carrinho ou uma moto, porque ninguém é obrigado a ficar andando de jumento a vida inteira. A gente pode comprar. Todo mundo quer ter uma boa televisão, todo mundo quer ter um telefone celular, todo mundo quer ter, sabe, geladeira. Por que o pobre não pode abrir a geladeira e tomar uma aguinha gelada, não ver a comida estragar? Você sabe, Rafael, como é que eu tomava cerveja gelada no começo dos anos 60? A gente comprava cerveja no armazém, que não era gelada porque era mais barata. A gelada era mais cara no bar. A gente levava a cerveja para casa, lavava a garrafa no tanque, colocava a garrafa dentro de um balde, descia no fundo do poço, esperava uma meia hora, subia com o balde e tomava a cerveja. Ela não estava gelada, era meia boca a cerveja, mas era o que a gente tinha. Então, eu brinco muito, porque eu falo o seguinte, gente: não tem nada mais sagrado, não tem nada mais sagrado do que uma mãe colocar sua família em torno de uma mesa e poder servir uma comida farta para a pessoa comer até em seu bucho, para a pessoa comer até dizer que não quer mais, todo santo dia, porque aí as pessoas não vão ficar mais doentes, as pessoas vão ter muito mais saúde, as pessoas vão poder trabalhar, as pessoas vão poder viver mais dignamente. É isso. O Brasil sem fome é isso. Não é só a comida, é a qualidade de vida que a gente tem que dar para o povo. O povo tem que ter uma casinha para morar, a casa tem que ser minimamente decente, esse povo tem que ter água tratada para beber. Não é possível. Eu ia buscar água num pote
Eu não esqueço nunca que uma vez uma jumenta tentou me comer. Ela me jogou no chão, pegou na minha barriga, lá em Caetés. A gente estava com 2 caçoar para ir buscar água, uma água barrenta. Quem já tomou água de açude aqui? Quem sabe o que é? E pegar uma água de açude, pegar um balde, encher d'água. Lá estava o cavalo fazendo xixi, a vaca fazendo cocô, a cabra fazendo xixi. A gente pegava aquela água cheia de sujeira, água barrenta, levava para casa, não tinha geladeira. A gente colocava aquele pote para sentar e depois a gente ia beber. Quando eu cheguei em São Paulo, eram as perninhas dessa grossura e a barriga desse tamanho. Só podia ser de verme, só podia ser de lombriga. É isso que eu quero acabar. O que eu quero, esse país, é que cada mãe nunca vai deitar sem ter enchido a barriga dos seus filhos e a sua barriga. O que eu quero é criar um país que todas as famílias pobres, por mais pobre que seja, tenham direito a estudar, a aprender uma profissão, a fazer uma faculdade e a trabalhar dignamente e com respeito. O que eu quero é que as pessoas possam ter acesso à cultura, as pessoas poderem ler um livro. Esse governo que deixou o país, ele gostava era de arma, ele gostava de facilitar. Vamos comprar pistola, vamos comprar fuzil, vamos comprar bala. Pois eu quero é que o povo compre comida, eu quero que o povo compre livro, eu quero que o povo possa ter uma vida melhor. Isso é o Brasil sem fome. O Brasil sem fome é isso. Olha, companheiras e companheiros, nós estamos numa batalha que não é fácil. Nós pegamos esse país destruído. Eu não sei se o Rafael já contou para vocês, mas nós recebemos o Brasil dia 1º de janeiro, nem orçamento tinha. Se não fosse o Marcelo Castro ajudar, a gente não tinha dinheiro para ter começado esse ano. A gente não tinha dinheiro para o Bolsa Família. A gente pegou esse país com 14 mil obras paradas, 4 mil creches paradas, 286 mil casas paradas, desde o tempo que eu era presidente e desde o tempo da Dilma. Então a nossa tarefa é reconstruir esse país, é reconstruir, é dar decência às pessoas, é garantir que essa meninada que está aqui com 6, 7 anos possam virar gente, possam ser doutor, possam trabalhar, possa comer, criar sua família e viver dignamente. É isso que nós queremos. Ô gente, esse país é possível. Nós já criamos uma vez e a gente vai recriar outra vez. As pessoas precisam viver bem, as pessoas precisam se tratar bem, as pessoas têm que ser respeitadas. As pessoas não podem ser ofendidas como estão ofendidas. As pessoas não podem ficar vendo coisa boa para comer na televisão, olhando para a cama, para a mesa e não ter o que comer. Eu já fiquei de domingo na beira de uma mesa sem ter o que comer, sem ter um bocado de feijão com água para colocar no fogo. Isso não é explicável nesse país. É por isso que eu voltei a ser presidente da República, porque eu quero provar mais uma vez que um metalúrgico que não tem diploma universitário vai cuidar do povo melhor do que essa elite que não tem responsabilidade e cuidou desse povo ao longo de 500 anos. É cuidar. A palavra correta não é governar. Você não tem que governar o Piauí. Jerônimo, você não tem que governar a Bahia. Você não tem que governar. Nós temos que cuidar desse povo. Esse povo está precisando de cuidado, de carinho, de respeito, de oportunidade. É isso que nós vamos ter que fazer. E é isso que nós vamos fazer. Ah, se tiver um banqueiro que não gosta de mim, esse banqueiro nunca votou em mim e nunca vai votar.
que vai votar é aquela senhoria que entrou aqui me chamando de Lulinha. A Janja agora vai ter que me chamar de Lulinha. Todo dia tem que ser Lulinha para cá, Lulinha para lá, Lulinha para cá, porque eu também mereço ser tratado com muito carinho. Então você se cuida para me chamar de Lulinha. Lulinha. Gente, eu pessoalmente gosto do Piauí. Eu vim aqui a primeira vez em 80, o Rafael não era nem nascido, a gente já era amigo do pai dele. Viemos aqui criar o PT, depois viemos criar a CUT. Fizemos uma caravana aqui com ônibus velho alugado. Nós fomos encontrar em Parnaíba o companheiro Zé Pereira, companheiro e Floriano, companheiro fundador do PT. Ele estava tão emocionado no dia que nós viemos aqui, que ele tinha colocado uma dentadura nova e mordeu a língua. Não conseguiu fazer o discurso. Mas ele para legalizar o PT, ele vendeu uma cabritinha leiteira que ele tinha para dar para o filho dele, porque alguém tentou achacar ele no cartório. Então o meu carinho pelo povo desse estado é como se todos vocês fossem meus filhos. É como se todos vocês, e é por isso que eu quero cuidar desse país. Eu respeito todos os estados, mas todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo povo do Nordeste, porque é o povo que foi esquecido, é o povo que foi maltratado. Quando eu cheguei na presidência, Rafael, o Nordeste era a região do país que tinha mais mortalidade infantil e mais desnutrição. O Nordeste era o estado do país que mais tinha evasão escolar. O Nordeste era o lugar do país que mais tinha analfabeto. Era o lugar do país que menos tinha mestre, que menos tinha doutor. Era o lugar do país que menos tinha universidade. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer com que esse Nordeste seja respeitado, sabe, pelo restante do país. E graças a Deus, quando eu venho no Piauí e vejo a evolução que esse estado teve, eu só dizer, tem que agradecer a Deus, mas tem que agradecer a vocês de terem coragem de votar num índio para ser governador 4 vezes. Porque eu sempre disse para vocês, esse índio é muito esperto. Ele ia a Brasília, eu era presidente, ele não pedia audiência comigo, como os outros governadores faziam, não. Ele era mais esperto, jangia minha água. Ele era mais esperto, ele deixava para me ligar. Na sexta-feira à tarde, ele me ligava, companheiro Lula, eu estou aqui em Brasília. Eu vou ficar por aqui, eu gostaria de conversar com você. Dá para ser uma conversinha no fim da tarde ou no sábado? E saía de lá, levava um monte de projeto. E a gente nunca deixou de atender esse índio esperto. É o índio mais esperto do Brasil. É o índio mais esperto. E ele é tão esperto que ele conseguiu encontrar um cara mais esperto que ele ainda. Pense no moleque esperto. Vocês não sabem a qualidade do governador que vocês elegeram. Vocês não sabem. Eu acho que vocês vão ter muito orgulho, mas muito orgulho, pelo que esse companheiro Rafael vai fazer aqui nesse estado. Vocês vão ter muito orgulho. Não só porque ele é novo, porque tem muita gente com pouca idade, com a cabeça muito antiga. Ele é importante porque ele pensa como é que vocês pensam. Ele sabe o sofrimento de vocês, embora ele seja um menino estudado, tenha uma escola, ele é doutor, mas ele sabe que ele não foi eleito por conta dos grandes ricos desse estado. Ele foi eleito por conta de vocês, do povo trabalhador, do povo mais humilde, do povo mais necessitado. É por isso que ele foi o primeiro a assinar
aqui o programa do Brasil Sem Fome, porque se Guariba pôde ficar sem fome, o estado do Piauí pode ficar. E eu quero terminar, gente, pedindo uma coisa para vocês. Vai ter a Conferência Nacional de Segurança Alimentar. É importante vocês participarem das conferências municipais, para que depois a gente faça em dezembro, eu vou estar presente, a grande Conferência Nacional sobre a questão da segurança alimentar. E queria pedir para vocês não desanimarem nunca. Pelo amor de Deus, não desanime. Eu queria que vocês seguissem o exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela era uma mulher que nasceu e morreu analfabeta. Ela não sabia fazer um ó com um copo. Mas quando meu pai tratou ela mal, ela não teve dúvida, com 8 filhos, sem ter absolutamente nada, ela teve coragem de sair de casa com os outros filhos, nunca mais voltou e criou 8 filhos com muito respeito e com muita decência. Eu estou dizendo isso porque nenhuma mulher foi feita para apanhar do marido. Nenhuma mulher foi feita para ser tratada como objeto de cama e mesa. A mulher tem que ser respeitada. Esse negócio de dizer que a mulher é o lado fraco, mentira. A mulher tem mais coragem. A mulher é mais ousada. E o rosto da mulher foi feita para que a gente faça carinho e não para que a gente levante a mão para agredi-la. Vocês não podem se sujeitar. E aos nossos companheiros homens, o que eu posso dizer? Minha mãe dizia para mim: meu filho, se um dia você brigar com a sua mulher, nunca levante a mão e nunca levante a voz. Trate a sua mulher com respeito, porque se seus filhos verem vocês brigar dentro de casa, você vai dar um exemplo ruim. Então, se nós quisermos criar um novo ser humano, uma sociedade mais moderna, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária, uma sociedade que tenha o amor, sabe, como fator principal da sua vida, a gente nunca deve brigar dentro de casa e muito menos agredir as esposas da gente. Eu quero terminar, Rafael, dizendo para você que eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou votar aqui mais muitas vezes. E eu tenho certeza que cada vez que a gente vier aqui, esse povo vai estar melhor. Porque, graças a Deus, com a ajuda de Deus e do povo, a gente elegeu um governador extraordinário, excepcional, que vai fazer o Piauí se transformar num estado ainda mais moderno e um estado melhor. Um beijo no coração de cada mulher, um beijo no coração de cada homem, um beijo no coração de cada criança, e que Deus nos ajude a vencer essa batalha contra a fome e contra a violência. Um beijo, gente, e até a próxima oportunidade. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo o lançamento pelo presidente Lula do Plano Brasil Sem Fome. Esse plano é a estratégia macro do governo para erradicar a fome e a pobreza no Brasil e reúne várias iniciativas do governo federal, incluindo o programa do Bolsa Família. Ao todo, o plano conta com 80 ações e tem mais de 100 metas. Segundo o presidente Lula, todo trabalhador deve ter direito a comer as 3 refeições do dia de forma digna e deve ter condições de oferecer uma alimentação de qualidade para seus filhos.